Meus irmãos e minhas irmãs, estamos vivendo dias difíceis, ou seja, tempo de pandemia. Pandemia que mata e pandemia que desumaniza a vida do nosso povo que tanto sofre. Mas há muitos anos atrás, o grande profeta Isaías nos deixou essa grande lição no sofrimento, no cativeiro, quando ele dizia: consolai, consolai e consolai o meu povo. Então hoje nós precisamos consolar o povo de Deus que caminha no deserto da pandemia. E uma forma de consolar esse povo é exatamente trazer a esperança. A esperança de dias melhores, esperança que vamos superar essa pandemia e esperança que vamos nos transformar em pessoas mais humanas e pessoas mais solidárias. O apóstolo Pedro dizia: dê razões da nossa esperança. Então a palavra-chave em tempo de pandemia é exatamente esperança, resistência, que é resiliência. Então todos nós precisamos ser portadores da esperança, porque o nosso Deus é o Deus da esperança. Em tempo de pandemia, vamos relembrar 4 ferramentas humanas ou evangélicas que o padre Comblan nos deixou. A primeira ferramenta é a ferramenta comunidade, ou seja, o lugar do cristão é exatamente na comunidade, e a comunidade é o lugar do perdão e da festa. É na comunidade que se toma as decisões e é na comunidade que se constrói sonhos e realiza projetos de vida. Ou seja, a comunidade é o lugar central dos seres humanos. A segunda ferramenta que Comblan nos deixou é a ferramenta da solidariedade. Como precisamos de pessoas solidárias, pessoas que têm coração, pessoas que sofrem, pessoas que são solidárias com o sofrimento desumano das pessoas em tempo de pandemia. Então a solidariedade foi e será sempre o caminho para superar os sofrimentos. A terceira ferramenta evangélica ou humana que o Comblan nos deixa é a ferramenta da participação, ou seja, precisamos participar para transformar, mas precisa ser uma participação evangélica, uma participação comunitária, uma participação humana e uma participação transformadora, porque nós precisamos transformar, como fala o Salmo 30, versículo 12, transformar o nosso luto em um passo de dança e ao mesmo tempo trocar as nossas roupas sujas por roupa de festa. Então a participação vai nos ajudar a superar esse tempo de pandemia. E a última ou quarta ferramenta evangélica é a ferramenta da fidelidade. Nós precisamos ser fiel ao projeto humanizador de Jesus de Nazaré. O seu projeto humanizador é que todos tenham a vida e que a tenha em abundância. Então, o nosso Deus não é o Deus da morte, o nosso Deus é o Deus da vida. Então, precisamos ser fiel ao projeto de Deus, que é construir o seu reino em tempo de pandemia. O nosso bispo Pedro, ele sempre dizia, Pedro Causadáliga, a esperança é a única que morre, e se morrer, a gente vai ressuscitar. E se ressuscita a esperança é exatamente participando da comunidade, é sendo solidário e sendo pessoas humanas. Então, em tempo de pandemia, vamos reanimar a nossa esperança, vamos buscar essa esperança para que todos e todas consigam superar esse momento de crise com muita esperança, com muita paz e com muita justiça. Que o Deus da esperança ajude a gente a vencer essa pandemia.